Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na Santíssima Trindade, queremos dedicar ao Senhor o que somos e temos. Recebe, Senhor, nosso coração, nossa angústia, nosso medo, todas as incertezas com relação ao futuro e dai-nos, Senhor, sabedoria pelo Espírito Santo para entendermos e compreendermos que é hoje. Hoje nós temos esse dia. Então vamos viver hoje, intensamente o dia de hoje. Amanhã pertence a Deus. Ontem já passou, já está no passado. Eu não posso voltar ontem e refazer a minha história, mas eu posso refazer a minha história a partir do hoje. Então, Senhor, movido pela tua presença em cada um de nós, que tenhamos força para modificar o nosso futuro, vivendo intensamente o dia de hoje, Senhor. E tira de nós todo esse medo do amanhã, tira de nós toda esta angústia sobre o amanhã, né, que nos causa a depressão, que nos causa a angústia. E também tira de nós toda essa lembrança do passado, tudo aquilo, né, todas as feridas. Nós não podemos ir no passado, mas tu podes sim. Senhor é o Senhor do hoje, do ontem, do amanhã. Tu podes ir no passado nosso e restaurar conosco as nossas memórias, nos trazendo um presente forte, dedicado do Senhor, alicerçado na presença de Deus. Restaura, Senhor, o nosso corpo, o nosso físico, o nosso espírito, a nossa alma, para que, movidos pela ação de Deus, sejamos homens e mulheres renovados em Ti. Amém. Reflexão do dia 28 de abril de 2026, quarta semana da Páscoa, terça-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Luís Maria de Montfort, e o tratado da verdadeira devoção a Maria. Nascido na França em 1673, e a França deu tantos santos para a igreja, e hoje é um país completamente dividido na fé católica, né? É a filha mais velha da igreja, mas vamos orar pela França. Nascido na França em 1673, de uma família muito numerosa, ele sentiu bem cedo o desejo de surgir e seguir no sacerdócio. Assim, percorreu o caminho dos estudos. São Luís, que morreu em 1716, foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que influencia ainda hoje muitos filhos de Maria. Influenciou o saudoso Papa João Paulo II, que por viver o que São Luís nos partilhou, adotou como tema do seu papado Totus Tuus Mariae. Isso é, sou todo seu, ó Maria. Ele também que lutou contra o jansenismo, que era uma filosofia que surgia dentro da Igreja Católica, que a, a, a salvação, você não podia, um homem não participava da salvação. A salvação era uma decisão de Deus. Então, quem estava salvo já estava salvo, e quem ia para o inferno já estava decidido. Isso chama-se predestinação. Então, isso é uma filosofia absurda dentro da igreja, e ele também combateu São Luís Maria Montfort, principalmente na França, que crescia esse movimento dentro da igreja católica. São Luís Maria Montfort, que nosso coração se desperte cada vez mais para ser um escravo da Virgem Maria e do Evangelho em Cristo Jesus, assim como tu fostes. Amém. São Luís Maria Montfort, rogai por nós. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo,
Alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 86. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Lembro o Egito e a Babilônia entre os meus veneradores, na Filistéia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Deus anota no seu livro onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje se passa numa situação da festa da dedicação do templo. Era inverno. Todo inverno em Jerusalém, essa festa da dedicação do templo. O que significa essa festa? Mais ou menos aí uns 200 anos antes de Jesus, o Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém e dominou Jerusalém e profanou os templos. Ou seja, comia-se carne de porco no templo, todos os utensílios sagrados, o Santo Santíssimo foi profanado, os altares foram derrubados, prostitutas passaram a viver dentro dos templos, e toda a fé judaica ela foi corrompida, porque para viver você tinha que ir em praça pública e renunciar à fé. Quem não fizesse isso, renunciando à fé judaica e se convertendo ao helenismo, aos ídolos pagãos que o antigo Epifânio cultuava, ele morria ele e toda a família. Foi nessa época aí que surgiu também a Guerra dos Macabeus, uma família
judeus que não aceitaram aí essa profanação, se reuniram e combateram e venceram esta guerra. Poucos homens, poucas famílias lutando com um garfo, faca, enxada, pá, e combatendo contra um exército enorme do Antíoco Epifânio. Mas essa festa relembra a restauração, a purificação. É nesse cenário que Jesus chega, né, quando justamente toda a liderança da igreja da época de Jesus, né, todos estavam ali, doutores da lei, sacerdotes, é, toda a corrente de liderança lá reunido, relembrando essa festa da dedicação. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Então veja aí, ó, a importância dessa festa. E Jesus, coincidentemente, passando pelo pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida se tu és o Messias? Diz-nos abertamente. Aí Jesus dá a resposta. Eu já disse para vocês, o problema é que vocês não acreditam. O problema é que vocês têm as escrituras e não leem. Vocês têm um coração endurecido, né? Uma mente voltada para o mal. Vocês não querem ouvir, não querem ouvir, não acrediteis. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês sabem que cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando. Vocês estão vendo que as profecias se cumprem uma após a outra, mas na sua teimosia e arrogância, porque vocês não querem perder esta vaidade do poder sobre a religião, vocês não me aceitam, não acreditam, porque não sois das minhas ovelhas. Olha, não sois das minhas ovelhas. Então veja que é forte isso, né? Tem muita gente que ontem dormiu de dia, acordou de madrugada para roubar, para matar. Hoje também já saiu de casa de manhã cedo com esse objetivo. Eu vou furtar alguém, vou matar, vou carregar a minha arma, vou fazer um assalto. Basta você ligar a televisão, você vai ver que alguém foi assaltado, que alguém foi morto. Então, esses não são da minha ovelha. Olha, mas se não são do meu redil, da minha ovelha, eles são cabritos de quem? De Satanás, do demônio. Né? Se não são de Deus, né? Então não tem. Jesus fala aquele que não existe frio, ou seja, frio, ou eu sou do mal, ou eu sou do bem. Não tem como ser morno, porque quem está no muro morno será vomitado. Então a fé em Jesus eu aceito a fé e vou me conter no Espírito Santo, Deus me transforma. Né? Não dá para botar um pé na maldade, ser um homem ou mulher corrupta, um homem ou mulher que peca diariamente contra os 10 mandamentos, e depois ir para a igreja, e depois ficar participando das coisas de Deus, e vai de noite, volta a pecar outra vez. Não há renúncia, né? Continua pecando contra o 6º mandamento, contra o 9º mandamento, contra o 8, como se não existisse mandamento. Está em pecado mortal. Então, realmente é complicado. São pessoas que não querem ouvir, não querem viver a realidade desta festa, da dedicação do templo, da limpeza, da purificação. Né? O que o Antíoco Epifânio ainda está fazendo nessas pessoas? Não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Então é o próprio Deus que dá a vida eterna. Elas jamais se perderão. Então quem está com Deus não se perde. A figura ao lado tem Jesus buscando a ovelha perdida. Não se perderão. E ninguém vai arrancá-la das minhas mãos. Ninguém. Então, quando eu usando da minha faculdade mental, decido pela alma, né? A alma é decisão. Eu tomo a decisão, minha alma glorifica o Senhor. A mesma decisão de Maria
Então, eu faço parte desse redil. Se eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fui batizado, e confirmo esse batismo nos sacramentos, e vivo intensamente, embora seja pecador, peco, tropeça, cai aqui, levanta lá, mas é o próprio Cristo que nos resguarda, que nos salva. Né? Eu dou-lhes a vida eterna, ninguém vai arrancá-la da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então aquele e aquela que vive no Senhor pertence a Deus. Ninguém vai poder arrebatar. Então quem vive no batismo, quem vive na proteção dos sacramentos, está na mão do Pai. Aí depois Jesus responde: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, ali uma resposta de Deus a todos que estão na festa da dedicação do templo, né? Ele dentro do templo, no pórtico Salomão, falando: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Tá? Então, eu sou Deus encarnado. Eu sou Deus presente no meio dos homens. Que esta realidade de nosso Deus encarnado possa nos levar à salvação. É tudo isso que pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. E o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Nos ajude. Como? Participando conosco desse projeto, anunciando a boa nova, divulgando em suas redes sociais, WhatsApp de família, do trabalho, da rua, do bairro, também nos seguindo nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Se você não se inscreveu no YouTube, se inscreva, né? Faça o seu comentário para que esta pregação, esse ensino, né, chegue até mais pessoas que possam compreender e viver esta purificação do templo, que é a sua própria carne, seu próprio espírito, sua própria alma. Deixa-se purificar na presença de Deus, ouvindo todos os dias esta pregação, esta reflexão diária. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.